E hoje nós vamos de chazinho. Boa tarde, Gelisa Diniz por aqui. Mais os cabelos bagunçados e o que mais está assim, né? Movimentado e caótico no nosso mundo. Que a gente tem uma super pessoa chegando para compartilhar este palco, brilhar nesta tela e trazer mais daquilo que somos de verdade. E o tema de hoje é um tema que quem me conhece sabe, amo livros, amo estudar, amo aprender, gosto de compartilhar o que eu aprendo. E hoje é um compartilhamento, provavelmente para muitas pessoas que um dia também sonharam em se tornar escritores. E o que mais está disponível? Eu vou começar a colocar uns aviãozinhos aqui para avisar para a galera que nós já estamos ao vivo. E hoje nós estamos esperando por aqui a senhorita escritora best-seller Camila Escrivano, que para os íntimos é a nossa Cami linda, e o que mais está disposta a receber nesta live pessoas que estão chegando agora e que chegarão no futuro, já que a gente tem o lindo presente de ser gravada esta live e compartilhar depois também no YouTube, para quem mais quiser saber e ouvir. E a Cami já chegou. Vamos lá? Bora. Deixa eu colocar aqui o convite, Cami, para você entrar. Gravo ao vivo com a Cami. E aí, na correria de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, eu falei, vamos em março! E ela chegou! Eba! E deu, finalmente! Adorei! Gente, que loucura! Olha, comece dizendo onde é que a senhorita está, senhora escritora best-seller. Ai, bonsoir à tous. Je suis en France. Vamos lá, então, fazendo a tradução. Muito boa noite. Para todo Nós. mundo, para a Gelisa, que também não tem ainda assim, energeticamente eu já recebi energia, mas né, Pronto! com tantos livros aí atrás, você não chegou sozinha, você chegou acompanhada. Então, traduza. Pronto. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, ou Cami, né? Escrivano. Eu sou escritora best-seller, coach de escrita, mentora de autopublicação independente na Amazon internacional. Eu tenho, né, atendo mais de 1.000 pessoas pelo mundo. Dou mentoria, dou suporte, faço ghostwriter, serviços de ghostwriter. E estou agora com o lançamento marcado para o dia 22 de março. Vim aqui para ter esse bate-papo super incrível com a Gelisa, que é maravilhosa. E a gente vai falar um pouquinho sobre, né? E é uma pessoa única, inclusive. E eu vim aqui, na verdade, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que me surpreendeu, porque inicialmente não era sobre isso que a gente ia falar. Achei demais. E je suis en France. Eu estou na França, nós nos mudamos para a França, nós morávamos em Portugal. Em 11 de fevereiro nós viemos para a França, nós voltamos a morar na França, mas nesse momento nós não moramos, nem queremos, morar em Paris. Nós moramos num lugar chamado Chartres, que é 80 quilômetros de Paris, é uma cidade muito conhecida pela Catedral de Notre-Dame de Chartres, Nossa Senhora né, daqui da cidade, mas é uma catedral incrível, e aí já posso falar, assim, tem várias histórias para contar, mas uma delas é que uma das coisas mais legais, o povo vem aqui e acha lindo os vitrais, porque os vitrais são maravilhosos, são mesmo, mas para mim a coisa mais legal da catedral é que ela tem quase que uma história em quadrinhos, em mármore, ou seja, história por todos os lugares. Pronto. E para um escritor, isso basta. Exatamente, Ó, exatamente. nosso tema, né? Para quem está chegando aqui agora, Cláudia está no Uruguai, seja bem-vinda, Rose, seja bem-vindo, e quem Bem-vinda, quiser mais por aí, bem-vinda. vamos enviando aí os aviãozinhos, né? A gente colocou lá o título, uau! Então eu posso me tornar escritora e viver da escrita, né? E acho que é muito legal
esse encontro, hoje eu estava fazendo mais ou menos assim uma conta, junho ou julho de 2023, que eu conheci a Camila, e nós estávamos juntas numa comunidade de escrita, as duas são publicitárias, as duas teve questões aí com determinados lutos, e aí muitas coisas nos uniu, o inglês, que ela também foi um tempo minha professora, minha leitora, tradutora ali de alguns livros, que eu tinha muita curiosidade, enfim. Teve muita coisa que nos conectou, né, há quase 2 anos, já, e ó, cara, como passa Caramba, rápido, passou muito né? rápido. Mas, por outro lado, nós criamos coisas que também a gente nunca imaginava que seria possível em 2 anos. A gente poderia até saber que era possível, mas né, com um prazo assim, talvez um pouco mais longo. Mas, enfim. E nessa jornada toda, teve um período depois da publicação do meu livro, que eu vou falar um pouquinho, porque a Cami também super contribuiu. Ela brincou lá um dia no Instagram, colocou no WhatsApp, colocou assim para mim: você já pensou no caderno de exercícios do seu livro? Né? Então a mentora estava lá cutucando a outra pessoa devagarzinho, né? Mas eu queria te agradecer, né? Porque aquele dia, quando você fez essa pergunta, me trouxe um espaço de muito reconhecimento, de não só o livro que eu estava publicando ali naquela semana, foi naquele auge todo ali, né, do primeiro best-seller, mas principalmente o reconhecimento do quanto eu tinha em mim a publicitária, a gestora, a mentora, a facilitadora, tudo aquilo que você já era, tudo aquilo que você já tinha, que você despertou em mim com uma única pergunta. E a partir daquele momento, várias coisas, né, foram escolhidas em função desse despertar. Então, às vezes eu brinco, né? A pessoa pergunta para mim, vou falar de forma rápida e vou te dar o espaço, que a live é para você, a Angelina falando. O que você faz dentro de um elevador? Ela pergunta para mim, né? Aí eu primeiro tenho que perguntar para a pessoa, o que você deseja na sua vida? O que você está fazendo agora? Porque eu vou poder te falar com o que eu posso contribuir. Porque nós somos multifacetadas e multitarefas de várias áreas, e muitas delas em torno da comunicação. Então, o livro, para ele ser publicado, né, e eu vou pedir para você falar um pouquinho também da autopublicação, porque muita gente coloca o sonho. Essa semana eu atendi 3 pessoas, das 3 pessoas, uma das coisas que ela gostaria de fazer na vida que ela ainda não fez foi publicar um livro. E o atendimento era atendimentos individuais, 2, e uma mentoria que é de negócio, que não tinha nada a ver com o livro. Mas, né, tudo vem para o mesmo lugar, os livros. Então, se tornar escritor e viver de livros, é possível, Cami? Menina, que loucura, né? E assim, eu dou risada porque eu paro para pensar. E se você me fizesse essa pergunta 2 anos atrás, eu riria da sua cara, mas era de nervoso, né? Eu ia falar, não, jamais, nunca nessa vida. Até porque a Como pessoa estava de assim? operadora de telemarketing, num Vamos emprego lá. lá, né? Isso. Vamos dar o contexto, né? Então, Contextualiza. vamos dar um contexto. Então, assim, eu saí do Brasil, eu tinha uma carreira muito importante, assim, muito relevante na área de tecnologia no Brasil, até 2015. Então, quem vai no meu LinkedIn, por exemplo, é muito engraçado, porque tem tudo de tecnologia, que era a área que eu atuava até 2015. Depois eu deixei ele as moscas, porque eu odiava aquilo. Tô até retomando meu LinkedIn, tomando vergonha na minha cara, tal, profissionalizando umas coisas. Mas quer dizer, existe essa vida pregressa. E aí vim para a Itália em 2016. Eu vim como missionária cristã, quer dizer, nada a ver com coisa nenhuma, né? Assim, dentro daquilo que, né? Então, multifacetada faz muito sentido. E aí, imigrante é um negócio muito louco, porque por mais que eu seja cidadã italiana, por mais que a minha segunda língua seja italiana, por mais que eu tenha eu me sinta muito à vontade, esteja em casa na Itália, mesmo ali, e nos outros lugares que eu acabei passando, o imigrante é uma pessoa que começa do menos um, né? Porque se você nasce numa família no Brasil, dentro do lugar onde você nasceu, e dali você parte de uma base, quando você é imigrante, você parte do nada mesmo. Você renasce, você começa a resistir naquele lugar. Para você ter uma ideia, você não tem documento, você perante a lei não existe, é um negócio muito estranho, assim. Só que, ao mesmo tempo, é um conflito, porque você tem toda uma vida para trás. Então, eu já fiz um pouco de tudo nessa vida, e aí, como todo imigrante, né, fui para um lado, fui para outro, fui para um lado, fui para outro.
Já trabalhei, fui muito enganada numa empresa onde a pessoa me prometia mundos e fundos e, na verdade, eu trabalhava num esquema quase Isso análogo à escravidão. muito no exterior, né? Muito com Acontece muito no brasileiro. exterior. Eu passei por isso, eu nem me acho uma pessoa tão ignorante, eu passei por isso, né? Mas olha como a pessoa de mente fragilizada acaba, né? E aí as coisas foram, enfim, evoluindo. Eu vim morar da Itália, eu passei na Irlanda. Na Irlanda eu passei pouquinho, parece que passou uns 40 dias. Eu fui com uma missão específica para ajudar um casal de amigos. Aí vim para a França. E meu plano original era ficar 10 anos na França, acabei ficando 10 meses. Mas na França eu demorei muito. Nada linear nessa vida. Nada linear, exatamente. E assim, eu pensei, não, tudo bem, eu vou arranjar emprego quando eu chegar na França, porque não sei o que, não sei o que lá. Demorei para arranjar emprego, porque óbvio meu francês era pífio, né? Ridículo, e ninguém falava comigo, ninguém entendia o que eu falava, e aí não dava, né? Então, quando eu arranjei emprego, e assim, de novo, emprego na base do imigrante. E não tem problema, mas, né, para quem era superintendente, gerente de empresas multinacionais, multimilionárias, etc., virar babá, era uma coisa meio, assim, foi um choque, né? Já fiz faxina, então, assim, era muito louco, assim, um negócio muito, muito diferentão, assim, né? E aí, quando veio a coisa do, não, nós vamos para Portugal, saindo da França, né, vamos para Portugal, e nós passamos 5 anos em Portugal, aí já eu e meu marido, né, me deu um estalo, eu falei, não, vou passar esse perrengue de jeito nenhum, eu vou da França começar a procurar emprego lá, mas sempre, né, nessa linha do imigrante. Então eu trabalhei 4 anos com atendimento telefônico, efetivamente, né, 2 com telemarketing no senso, trabalhando como assistente mesmo, né, de suporte, enfim, e outros 2 como tradutor inglês e italiano, mas sempre nesse esquema de atendimento telefônico, né? É quase um call center, né? Assim, e nada contra o call center, mas, cara, a vida de call center também é bem Não é algo limitada. Não, é muito limitada e é bem desafiador mesmo, né? E quem já passou por isso, meu respeito, meus pêsames, né? Meu respeito, minha admiração eterna. minha admiração Mas tem profunda e vida. eterna. A profunda e eterna, né? Mas eu quero te dizer que tem vida após o call center, né? E eu sou prova disso, aleluia. Porque eu trabalhava, eu falava, cara, tem que ter mais do que isso, né? Tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu vi, tudo isso que eu senti, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu, sabe, tenho compartilhado e tenho visto outras pessoas compartilharem, isso vai se perder a hora que eu morrer. Por que que eu estou gastando os meus dias com uma coisa que me paga as contas e que é honesta, graças a Deus, tudo bem, mas é só isso, vai morrer aqui. Como diz meu marido, sai do nada e leva a lugar nenhum, né? E aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. Em 2022 ainda, a minha mãe faleceu e o falecimento da minha mãe foi muito emblemático, porque quando morre uma pessoa muito próxima, você se questiona muito de várias coisas, né? É como se a gente ligasse vários botões de alerta e começasse a ter senso de coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, né? Exatamente. E eu fiquei pensando, cara, minha mãe passou a vida inteira investindo numa vida boa para mim. Em qualquer aspecto que ela pudesse, assim, tudo que ela pudesse fazer e o que ela não podia, às vezes também, ela ia lá e tentava. E eu falei, o que eu tô fazendo com esse investimento que ela tá fazendo? E de novo, qual é o legado, né? Então várias coisas passaram pela minha cabeça e foi aí que eu comecei a realmente falar, não, eu preciso virar essa chave, eu preciso encarar aquilo que na verdade eu já sei há muito tempo. No meu caso especificamente, né, aí é uma particularidade minha, o meu nome numa tradução livre significa a serva do Senhor que escreve. É o que significa Camila Escrivano. Escrivano literalmente é aquele que escreve, e Camila é serva de cerimonial, né, serva religiosa, enfim. Então, se você fizer uma tradução livre, é exatamente isso que significa o meu nome. Serva do Senhor que escreve. Né? Uau! Uau! Então, quando eu parei, eu falei assim, não, pera, eu preciso parar de fingir que eu não sou quem eu sou, né? E encarar que é isso, e que as coisas vão acontecer, e que a provisão vai vir, e que as coisas vão funcionar. Então, voltando 2 anos no tempo, quando você pergunta para mim, e aí, né, como é que é viver de escrita? Há 2 anos atrás eu diria, é ridículo, imagina, isso não existe, né? Talvez quem assistir essa live vai ser o primeiro pensamento que vem no primeiro instante, né?
A gente vai exatamente. quebrar paradigmas aqui hoje. Mas você sabe que eu tenho aprendido, né? Você tem me ensinado isso também. Você é uma das pessoas muito importantes nisso. Que quando a gente toma decisão, Deus põe o chão, sabe assim? Então né? A decisão ela gera condição. Essa frase não é minha, a decisão gera condição. Mas a gente toma a decisão e Deus põe o chão, é minha. Enquanto você não escolhe, não tem tempo, você não vai ser servido com o que está disponível para você, né? Seja Deus e tudo aquilo que ele precisa ajustar e colocar no seu caminho para você ser servido por Deus. Você sabe que enquanto você não sabe quem você é e não assume quem você é, nem as pessoas que estão do seu lado te levam em consideração, né? Assim, não levam a sério. É o zero que a gente falou outro dia, né? Você fica no, tipo, você nem empata, nem desempata, você é um nada. Porque você mesmo não se reconhece. Então, uau! Exatamente. Então, assim, viver de um sonho, né? Eu falo de um sonho, parece que eu não trabalho, né? Nossa, eu trabalho pra caramba. Mas é porque o nosso trabalho não tem nome e carga de o que é exatamente trabalho nessa realidade. A gente teve, né, a gente teve possibilidade de ter graus de conhecimento, percepções um pouco diferentes. E compartilhar isso é muito legal, né? É demais. Hoje eu posso te dizer assim, eu escrevo os meus livros, né, que só por isso já valeria super a pena, porque né, é um trabalhar, toda vez que você põe um livro no mundo, nossa, é um gerar assim, né? Eu trouxe os meus livros. É como parir um filho. Eu, nesse momento, tenho 4, vou parir um 5º filho. Pronto, esse é um deles. Que a capa né? Já mudei a capa agora. Senhora publicitária. Amei a atualização dessa capa. Pronto, porque primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então... Claro, eu já tenho digital, agora eu vou escolher o físico, entendeu? Porque, né, eu quero lá na minha biblioteca. Isso. Pronto, e agora tem logo, tal, tem uma outra, né, assim, essas coisas. E engraçado, é uma construção, né? Porque eu não tinha nada disso, né? Não tinha identidade visual, os meus livros, o primeiro livro, que é esse aqui, esse eu mantive assim, não vou mexer, né? Que é esse livro preto, né? Essa senhora na capa é a minha mãe, né? Essa moça na capa é a minha mãe, e esse eu vou manter assim, tudo bem. Mas eu venho cada vez mais, né? Entendendo como funciona, entendendo tal. Então, assim, cada um, né, É porque muita gente não sabe, mas existe, a partir do designer, uma profissão chamada capista. Tem. E o capista, né, ele tá ali para servir ao escritor, mas mediante uma série de composições, estéticas, regras, enfim, tem muita coisa, muita informação. Esse aqui foi o meu capista, porque agora tem um capista, quero te dizer. Quer dizer, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Vamos ser, eu preciso ser honesta assim, né? Eu preciso ser justa. A primeira versão dessa capa, quem fez foi uma menina linda chamada Cíntia. E ela fez a esposa do Léo, né? Noiva do Léo, sei lá qual que é o título que eles usam, mas enfim. E ela fez ela fez na minha demanda, porque eu queria muito essa foto. Então ela fez do jeito que eu pedi. Então ela fez aquilo que eu achava que era legal, né? E aí ela fez exatamente o que eu pedi. E a capa ficou com aquela cara que cumpria o propósito, mas que não era tão refinada. E aí agora, né, um pouco mais preparada para esse processo, aí eu falei, não, capista, vamos lá. Força. E agora vamos dar um up nesse negócio aqui e tá tudo certo. Agora, essa aqui, por exemplo, fui eu que fiz, né? Também né, tive ajuda no sentido de que eu contei com opiniões e tal, mas essa aqui fui eu que fiz também. E aí é isso, a gente vai aprendendo, vai criando. Essa aqui fui eu que fiz, mas essa aqui provavelmente vai passar por uma reavaliação. Né? E pronto, é isso, a gente vai criando, né? Acho que o que é mais louco desses 2 anos, né? Voltando para aquilo que vamos lá, eu tô tão empolgada com esse assunto que eu tô com dificuldade até de responder, né? Não, mas assim, cara, é muito louco, porque é você chegar à conclusão de que os sonhos existem, de que eles são possíveis e que eles estão muito mais perto do que você imagina. Sempre falo isso. Porque assim,
se ele já está rodeando ali, já é o sinal que aquilo está se aproximando de você. Se aquilo está aproximando de você, a única coisa que você precisa fazer, a escolha, a decisão, como a Cami colocou, né? Porque aí se você, o escolher é como se você estivesse dizendo, recebo, né? É isso que eu escolho. É isso. É que você sabe, eu acho que tem uma coisa muito, para mim, teve uma pergunta que eu entendi aqui, e acho que a primeira mudança de mentalidade que eu passei, que eu venho ainda passando, né, que é um processo, que assim, não dá para fazer, é se desse para fazer como seria. Quando você muda, se você pode escolher qualquer coisa, o que você pode escolher agora? Aí você tira o tempo da equação, você tira o julgamento da equação, você tira a mente da equação, porque a mente só sabe aquilo que ela já fez. Aquilo que é novo, ela se perde. É isso. Aí você fala, se eu pudesse tudo, como seria isso aqui? E aí você sai do mundo maravilhoso de Bob, aquela coisa louca, e vai trazendo para o que é possível. E às vezes o que é possível é muito mais... Aqui, né? Aqui agora, no presente, né? Teve a Cami de 2023, teve a Gelisa de 2023, teve a Cami de 2024, teve a Gelisa. Peraí, agora a gente está em 2025. O que mais a gente pode? O que mais a gente escolhe? Onde mais? O que mais é possível? Né? E nunca fez tanto sentido essa pergunta. O que mais é possível? Porque eu olho e falo assim, cara, por um lado eu fico naquela coisa, quanto tempo eu demorei para, né, chegar a esse ponto. Por outro eu penso, não, eu não teria condição de fazer essa jornada se não fosse de outra forma. Então, tudo que você viveu te trouxe até aqui. Então, se você não olha para trás e fala, legal, foi tudo certo, mesmo quando eu julguei que fosse errado. Exato. Então é incrível. E aí você me pergunta, dá para viver de escrita? Dá. Hoje, posso te dizer, é uma construção, tem um processo, tem uma jornada, como qualquer coisa que vale a pena na vida, né? As coisas não vêm de graça. Qualquer criação, ele vai tomar forma, ele vai vir para a existência, ele vai passar por ajustes, ele vai ganhar um corpo, ele vai se encorpando nos corpos que já existem, né? Falando de matéria física, por exemplo. Como o seu livro, você mostrou a capa do antes, como pode melhorar? Já tem uma capa agora. É isso, né? Aí. Aliás, deixa eu corrigir, na verdade não é que as coisas não vêm de graça, muito pelo contrário, as coisas vêm pela graça, mas cabe a nós olhar e falar assim, legal. Conhecer o valor. Como é que eu trabalho isso aqui para multiplicar esse negócio? Como é que eu faço esse negócio que é incrível virar, sim, milhares de incríveis, assim? E isso que você falou agora me lembrou de uma coisa que outro dia alguém perguntou sobre como é que a gente faz para se manter best-seller, né? Porque a gente não vende livros só na Amazon, a gente não faz só venda de livros depois que a gente se torna escritor, né? Então, várias atividades foram agregadas. Então, a gente tem o papel agora da Câmara, Gelisa palestrante, aí a mentora que está lá, né, trabalhando com estudo, autopublicação, tem uma série de coisas. Só que para tudo isso vir à tona, é necessário que se escolha. E uma das coisas que fica bem claro, a gente olhando para esses 24 meses para trás, e aí agora percebendo os 24 meses futuro, enquanto a gente não coloca crédito naquilo que a gente deseja de verdade para a nossa vida, que vai tirar a nossa vida daquele lugar mediano e comum, que já virou paisagem. Eu sempre brinco de selo postal. O Axel traz para a gente muito assim, você vai ficar vivendo essa vida de selo postal ou você vai conhecer o mundo? Né? Olha só, quantas realidades, além dessa realidade, existem quando a gente sai da vida do selo postal, né? E aí, nesse movimento de incentivar as pessoas não só a escreverem um livro, essa live é muito mais sobre isso, a ponto de escolher a vida que de fato faz sentido para você. E cada vez mais você se joga no desconhecido e se aprimora no caminho, curtindo o caminho, mais graça lhe será dada. É isso. Uma versão não bíblica disso que você acabou de dizer é o que diz o tio do Peter Parker vulgo Homem-Aranha, né? O tio Ben Parker diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é verdade, né? Receber a sua potência é o maior presente, né? Exatamente. Mas,
Cara, que loucura, porque, de novo, né? A gente está falando aqui de como fazer livro, de como fazer. E voltando para essa coisa do o que é possível, né? E como é possível. A pergunta não é se é possível, mas é como é possível, quando é possível. O que eu posso fazer hoje para começar a tornar isso possível, né? Porque às vezes se tornar Então, escritor hoje é ir visitar uma livraria e comprar um livro que você talvez nem imagine qual é, e aí a partir dessa visita, desse livro, um insight chega, uma resposta aparece, sei lá, né? eu não São vou tão tantas longe, sabia? possibilidades. Eu nem vou tão longe. Às vezes a pessoa não pode comprar um livro. Às vezes, Aham. se tornar um escritor é sentar no meio de uma praça, pegar um papel e uma caneta e começar a escrever histórias do que você imagina. Que Pega seria. uma pessoa que passou. Uhum. Imagina a história dessa pessoa. Você já começou a escrever. Então, assim, parece que é super complicado, super longe, super. Né? E não, é um negócio super acessível. A gente saiu daquela era onde, para muitas coisas na vida, a gente precisava de autorização dos outros. E publicar livro Exato. Posição pronto. de outra pessoa ou de uma pessoa que só ela sabe. Exatamente, ou de uma instituição, ou de uma pessoa. Não, gente, hoje em dia é tudo tão mais prático. A internet democratizou muita coisa, né? Deu acesso a muita coisa. E o livro também é assim. Quanta gente, sei lá, quando eu nasci, vamos voltar um pouco, não falando de livro, bom, até falando de livro, né? Mas quando eu nasci, para mim tinham 3 coisas que eram assim icônicas. Uma que era assim, nossa, quem apareceu na televisão é a nata da nata da nata, porque apareceu na televisão é assim, é 0,5% da população do mundo, pronto. Então Famosão já era uma ali. coisa absurda. Um cara assim, extra, mestra, mega master exclusivo. Segundo, quem escreve livro é um cara mega master blaster iluminado, aquele cara que se tranca numa, sei lá, numa chácara ou num lugar no meio da montanha, fica lá ermitão por 3 meses, enchendo a cara de uísque, rasgando folha em branco, que está bloqueado. O intelectual, que, né, ficou 20 anos estudando para um dia, né, vomitar uma obra-prima. Pronto, era a segunda coisa para mim. E a terceira era a fotografia. Porque quando eu nasci na época da foto analógica, né, do filme. Que você comprava um filme, aí você tinha que pagar pelo filme, você tinha que pagar pela revelação do filme, você tinha que cruzar os dedos pro bagulho não queimar, para não tremer, para ninguém meter o dedo na hora da foto no parabéns, né, no nariz, porque senão você tinha que jogar fora a foto, não podia ter a foto do tio com o dedo no nariz na hora do parabéns da criança, então era muito mais complicado, né? Hoje em dia é tudo muito fácil, é tudo muito fácil. Além E tem de umas ter coisas... agilidade, tem facilidade, né? É mais barato, é mais fácil e tem mais uma coisa. Hoje em dia tem muito mais informação. Se E eu de há graça. 20 anos atrás soube... E de graça. Eu sei que você tem conteúdo, eu também tenho conteúdo, e a gente sabe de um monte de gente também tem conteúdo. De graça. De graça. Não, e às vezes o de graça é de graça mesmo, e às vezes o de graça é porque assim, cara, é um insight, é um bate-papo, né? Uma coisa que eu descobri que era incrível, assim, eu falava essa história do cara que se enfia na montanha, enche a cara, fica lá, blá, blá, blá. Eu descobri que isso tem nome, né? Tem nome, chama mito machadiano, sério. Me contaram um dia que isso tem nome. Machadiano. Machadiano, do Machado de Assis, né? Sim. E, cara, na verdade, não. No fundo, escrever como fotografar, como... Tudo bem, fotografar tem a questão do recurso, que hoje em dia é acessível, né? Mas como ter voz, né? E aí tô falando da televisão, mas hoje em dia é o YouTube, né? O YouTube destruiu muita coisa da televisão, né? Da comunicação. Do horário, a gente vai estar competindo com horário nobre, um monte de gente lá assistindo novela das 20, e a gente está aqui falando uma super live para um monte de super pessoas que vão poder acessar agora e no futuro para isso. Olha o presente. Exato. Olha que loucura, né? Sim. E aí você fala assim, meu, todo mundo tem voz. É só você querer botar a sua voz no mundo. Colocar no mundo, seja do seu jeito, seja da sua forma. No nosso caso, foram também livros, né? E tem gente que tem de outras habilidades, outras capacidades. Mas o que me chamou a atenção essa semana foi porque a gente vai ter umas 3 semanas que a gente tinha marcado exatamente essa data do dia 14, né? Foi. E aí, no
decorrer dessa semana, 3 pessoas trouxeram essa questão. E das 3, 2 estavam fazendo trabalho comigo e elas nem sabiam exatamente como foi todo esse processo da escrita do livro. Elas sabem que eu tenho livro, mas não, né, que tinha todo esse processo já com o livro. E uma coisa que para mim também ficou muito legal, até quando você mostrou assim, os 3, 4 livros que estão aí, é aquela coisa assim, às vezes publicar e escrever que alguém escreveu. Ou publicar e escrever porque você tem um ponto de vista que se você fizer aquilo, aquilo vai trazer tal resultado. E as duas coisas não são assim. Porque a gente coloca, às vezes, determinadas projeções e expectativas, quando, na verdade, o presente pode ser bem maior, pode ser de uma forma completamente diferente, mas como você só tinha aquele alvo, você está olhando só para aquele alvo e você não recebe das outras coisas que chegaram. Uma das pessoas que fez essa pergunta, né, sobre como é que vocês fazem para se manter best-seller, eu falei exatamente isso. É um trabalho que ele é construção. Todo dia tem aí que eu pergunto para o livro, e aí? Né? Como seria se mais pessoas soubessem da sua existência? O que a gente precisa fazer? Qual é o próximo passo? Né? Então, esse movimento de você ter clareza que não é empecilho ou impedimento ou impossível você publicar um livro e viver de livros. Mas se você só tem o sonho só de publicar, publique. Se você perceber que tem mais coisa por vir porque você publicou o seu livro, receba. Porque às vezes aquilo que você vai entregar, que você já entregou no seu livro, que você vai entregar depois do livro, é algo que, para alguém, o óbvio que é para você, vai ser extraordinário para outra pessoa. Quando eu comecei a ler o livro sobre luto, né? Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Vai lá. Quando eu comecei a ler o luto da mãe da Cami pelo livro, eu jamais tinha feito a escolha de ler o livro pensando exatamente na energia do luto. Mas eu cheguei em determinados lugares do livro que me levou a perceber que eu tinha parado um monte de coisas na minha vida, um monte de lugares na minha vida, porque eu estava vivendo inconscientemente um luto diário do meu pai que está acamado com Alzheimer, que cada dia vai embora mais um pedacinho da pessoa, né? Então, por que não colocar o seu livro, a sua literatura, a sua ficção, o que você quiser, o seu poema, a sua canção, para fora, para o mundo? Antes da gente começar a live, você, Cami, tinha me colocado aqui uma frase que eu, né, como pessoas únicas têm chance de deixarem as suas marcas no mundo através da escrita. E aí, traz o que você tem para trazer e aí eu escolho que a gente abre mais espaço ainda sobre o que é exatamente você sonhar com algo, realizar algo e poder chegar a escolher viver disso porque é algo que faz sentido para você. Olha, eu acho que tudo começa pequeno, né? E às vezes foi o que você falou, a gente está com as coisas em volta e não pede sabedoria para aproveitar os sinais que estão ao nosso redor, né? Mas quando a gente se abre para ter um pouquinho de visão e olhar e falar assim, cara, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história. Pelo menos uma. Qualquer coisa. E essa qualquer coisa, como você falou, parece pequena, mas você já olhou uma semente de cerejeira? Você já olhou uma semente de uma laranjeira? Você já viu o tamanho daquilo? E o tamanho da árvore que ela produz? Então, se a gente parar para pensar, o que é pequeno? Né? Então, é muito relativo. Tudo pode... É muito relativo, exatamente. E o fato de ser pequeno, ele é só uma quantificação dentro de uma linha do tempo. Ele hoje... De uma determinada régua, né? Exatamente. Tipo, a régua do outro vai servir para você também. Exatamente. Outra coisa, né? Claro, a gente está falando aqui de expectativa, de viver de livro, etc e tal. Vou pegar um ícone, né? Paulo Coelho. Eu quero ser o próximo Paulo Coelho. É possível? É. Tudo bem. Qual é o preço que você quer pagar? No sentido que é uma construção, portanto, qual é a entrega que você quer dar para chegar a ser o próximo Paulo Coelho? E aí é engraçado porque, voltando ao mito machadiano e ao quanto é possível para nós,
ou para qualquer um de nós se tornar o novo, né, Paulo Coelho, a nova J.K. Rowling, ou qualquer um desses, né? Sabe quem era uma pessoa devota à escrita e escrevia todos os dias? Assim, um grande escritor, chuta. Não, na minha cabeça eu ia falar o Papa. Não era nem O escritor. Papa. Ah, pronto! Pronto, o Papa. Que alguém Também. escreve todo dia. Sim, mas você quer ver? Fernando Pessoa. Você sabia que Fernando Pessoa... Engraçado porque eu não conhecia essa história quando eu fui morar em Lisboa, eu conhecia e fui visitar Lisboa, a Lisboa de Pessoa, tal, foi incrível, né? E aí eu descobri uma coisa interessante, Pessoa, um dia, Fernando Pessoa, um dia acordou, né? Ele gostava de escrever e tal, ele, né? E ele tomou uma decisão na vida dele. Eu vou ser o próximo ícone da literatura mundial. Ele fez essa escolha. Ele fez essa escolha. Então, o cara antes dele, que eu sempre acho que é Vasco da Gama, e não é Vasco da Gama, obviamente, porque eu sempre me esqueço, o cara do Lusíadas, que eu sempre esqueço. Camões, Luiz de Camões, que Vasco da Gama, que loucura, né? Camões, que era o grande ícone português e daquela época um dos grandes ícones mundiais da escrita, né? Ele falou: eu sou o próximo Camões. Eu vou ser o próximo Camões. Então ele mirou, eu serei o próximo Camões. O que ele fez? Ele todos os dias escrevia, ele devotou a vida dele a escrever, ele chegou ao absurdo de ter uma paixão, de ter uma noiva, e ele chega num determinado ponto, vira para ela e fala assim: eu não posso casar com você. Porque se eu me casar com você, eu não vou te dar o que você precisa. Ele já tinha e eu não vou ter o que eu quero. Que era maior do que aquele momento seria um relacionamento, né? Ele falou: olha, ou eu não vou te dar o que você precisa, ou eu não vou ter o que eu quero, e aí eu também não vou te dar o que você precisa, porque de qualquer modo, né, ou eu vou ser infeliz e vou te fazer infeliz, né, ou eu vou ser infeliz e fazer, enfim, né, a ordem dos fatores não vai mudar, a gente não pode seguir. Então ele seguiu com esta dor de ter um amor profundo e não ter consumado, no senso de não ter levado adiante esse amor, porque ele escolheu o propósito dele, que era escrever, e ele escrevia todos os dias. E ele atingiu o alvo de uma maneira completamente diferente e única, mas acredito que pelo senso da época muito maior do que ele poderia imaginar. Né? Muito maior, e tem coisas até hoje que ainda não foram publicadas, que foram escritas por ele. O Access fala pra gente muito assim: crie para daqui 500 anos. Percebeu? Porque aí você zera toda a projeção e expectativa que algo tem que ser de determinada forma, ou seja, você se desvincula do resultado, mas você começa a ser a energia de convidar muito mais, exatamente porque você se abriu para além do que está aqui agora. Muito além. Ele criou coisas para gerações e gerações. É isso que você está falando. Exato. E isso foi uma decisão. Então, é possível? É possível. Eu posso me tornar? Posso. Eu posso viver disso? Posso. Como é que começa? Começa com o que você tem hoje. Exatamente no lugar que você está agora. Agora, o que você tem do seu lado? Você tem um telefone? Então você escreve no seu telefone. Você tem um papel e uma caneta? Você vai sentar e escrever no seu papel com a sua caneta. Você tem um computador? Você vai escrever sobre o quê? Sobre qualquer coisa nesse momento. Perceba o que está ao redor, né? O que está ao redor? O que você está vivendo hoje? O que te incomoda? O que você aprendeu? O que você ouviu de importante? Qual foi assim, o grande milagre que você viveu hoje? A gente não se dá conta, mas a gente vive milagres diários. E o espaço de escrever sem nenhum compromisso, apenas de registrar o que foi milagre naquele dia, te traz tantas outras coisas. Então, a gente não é tem possível. Exatamente. Agora, claro, né? Existem formas da coisa acontecer. Então, lógico, eu vou fazer isso sozinha? Maravilhoso. Eu vou fazer, eu vou seguir a minha trilha e eu vou gastar um tempo para isso. Quer dizer, gastar não. Eu vou investir um tempo para isso.
Tá? Então, eu vou investir o meu tempo, eu vou investir o meu dinheiro, não com pagar pessoas, porque eu vou fazer sozinha, mas eu vou gastar com escolhas que eu vou fazer, que eu vou, na verdade, refazer coisas que outros já testaram, já não deram certo, e eu tô refazendo porque eu não quero pagar alguém. Não tem problema, tá tudo certo, serve, faz sentido, e como diz um grande amigo nosso, exatamente, como diz um grande amigo nosso, quem não tem dinheiro não pode ter pressa, manda ver e tá tudo certo, né? Vai no seu ritmo e tudo bem. De fazer. O dinheiro não Fácil. é desculpa mais. Não é desculpa. Nem tempo, nem dinheiro é desculpa. Agora, eu quero conseguir encurtar esse caminho, maravilha. Então, eu vou procurar alguém que já fez. É E acelerar aí, como é que essa o processo. pessoa me ajuda? Exatamente. Porque aí eu vou cortar, eu vou pular essas etapas do putz, isso aqui não dá certo. É do teste. Putz, isso aqui não é legal. É isso. Eu vou testar coisas novas. Eu vou provocar erros e acertos novos. Aquilo que o cara já fez e não funcionou, eu já deixo pra lá, porque eu já sei que não, né? E não é assim, ai, tudo bem, isso é eterno. O que não funcionou ontem não vai funcionar nunca mais. Mas também, quando você tem alguém ali do seu lado que já tem um pouco mais de experiência, você consegue perceber, ah, legal. Isso aqui faz sentido retestar agora? Não, isso aqui não está na hora de retestar, vamos seguir para ganhar velocidade nessa caminhada que eu comecei agora. Né? Mas meio tem. Quanto tempo demora? Depende, mas vai demorar muito mais se você não começar hoje. Sempre é o dia de começar, é o agora, né? Você ainda não deu o primeiro passo, escolha. É isso. Aí você queria saber de autopublicação, né? Você falou de autopublicação, fala mais sobre isso. Então, e porque a gente tem realidades um pouco diferentes, você está na França, a gente sabe que hoje a Amazon tem aí 13 plataformas ou mais de espalhando livros para todo mundo. Então, outra coisa que você falou, né? A gente estava falando do fácil, da agilidade e da facilidade. Então, hoje eu posso publicar um livro na Amazon e daqui 10 dias, 15 dias, 20 dias, ele já ser impresso em outro lugar do mundo, se a pessoa quiser o livro físico. Aqui no Brasil ainda não é possível, pela Amazon, né? Mas o nosso livro digital, ele está em todos os continentes hoje. Então, exatamente. A publicação, todo mundo às vezes me pergunta, quase todo mundo me pergunta como foi essa escolha de ter editora ou de não ter editora, por que ser independente, por que isso, aquilo. E aí, quando a gente traz essa questão dessa facilidade, dessa agilidade que a Amazon nos entrega, é você gerindo o seu próprio negócio, ou seja, você tem 4 livros, tem 4 produtos, eu tenho um livro com 3 idiomas, eu tenho 3 produtos. É isso. Está no mundo. Para o mundo todo escolher. Né? Então, como você está hoje, né, na França, e a realidade, tanto do consumo, tanto da cultura da leitura, tanto da expansão da escrita, é diferente do que está no Brasil. Então, o que a gente pode eu vou te interromper. Hoje? Não, vou te interromper, eu discordo. Eu acreditava nisso. Vou te dizer que eu não acredito mais. Sabe por que eu não acredito mais? Vou te dizer. É engraçado, né? Tem essa coisa do brasileiro ler pouco, brasileiro lê pouco, brasileiro lê pouco, tá bom. Aí em dezembro... E eu já sei que não é assim em alguns lugares, mas pode trazer o que você vai trazer. Então, pois é, mas foi um grande choque para mim, tá? Porque em dezembro eu acabei indo, por conta mesmo até nessa nossa comunidade de escritores, eu fui ao Brasil, foi a trabalho, foi uma loucura. 10 dias, uma confusão. Valeu super, mas assim... Né? Mega aventura, exatamente. E aí um desses dias, eu tiro para estar com meu pai. Meu pai mora em São Paulo, como boa parte da minha família mora em São Paulo, e um dia, eu falei, não, pai, vamos dar uma, né? Esse dia eu quero estar com você, tá bom. E aí, então vou mandar, não sei o quê, onde a gente vai? Na Paulista. E aí meu pai é uma pessoa fantástica, porque meu pai, bom, para já ele tem 80 anos, né? E aí ele tem história, tudo ele, né? Tudo bem, o escrivano é ele também, né? Não, figura. Aliás, a gente vai lançar um livro juntos em julho. Pula essa parte, spoiler, depois a gente fala sobre isso. Mas, né, voltando ao meu pai, ele falou assim, né? Eu ouvi falar que o TikTok montou uma livraria. Eu falei, o quê?
Oi? Exato. Pra mim tinha muitas coisas estranhas nessa frase. Pra já o meu pai eu falar TikTok, que já, pra mim já era muito. Cara com 80 anos, TikTok, eu falei, você sabe o que é o TikTok, né? Tipo, rede social, X, parou aí. Mas eles montaram uma livraria. Eu falei, TikTok, livraria? Mano, do que você tá falando? Tem aí. Né? Aí no Conjunto Nacional, você não quer ir olhar? Falei, claro que eu quero, não sei o que é, mas agora já topei super, vambora, né? Pensei, vai ser uma furada lascada. Mas tudo bem, meu objetivo é estar com meu pai mesmo, tá tudo certo, vamos lá. E fomos. Aí comecei a futucar lá, no meio do caminho, né? Pra entender do que se tratava. Menina, As cheguei pessoas curiosas. lá. Lógico, não, mas peraí, né? Você cutuca, calma aí, né? Vamos lá. Não tem jeito. Diz o meu marido que curiosidade é uma categoria não, uma característica feminina, né? E nesse sentido eu sou muito feminina, porque eu sou super curiosa. Bom, e aí? Nesse sentido eu também sou. Menina, sou demais. Aí tá bom, né? Me convidou, falei, nem que seja para dizer que é ridículo, eu vou lá. Pronto, vamos lá. Aí comecei a cutucar, aí eu fui entender o que estava acontecendo. Quer dizer, meio no caminho, depois meio a gente perguntou lá e tal. Bom, a história era a seguinte: as pessoas começaram, por alguma razão, começou um movimento no TikTok ano passado, ou ano retrasado, sei lá, em que o pessoal começa a ler livros e faz reviews no TikTok. Ou seja, ai que demais! Uhul, eu li isso aqui, uau! Aí bota uma frasezinha lá do livro que gostou. Tudo bem. Até aí, grande coisa, porque eu tinha total desrespeito com o TikTok, quero dizer, assumia, né, minha culpa e já me arrependi. Tá bom. Aí, menina, eu descobri que o pessoal começou a fazer isso, começou a ler e tinha tem até uma hashtag para isso, esqueci qual era. TikTok Books, tem algumas hashtags lá. Tá bom. Resumo da ópera. O TikTok, no fim do ano, fez uma lista dos 10 livros mais vendidos, mais lidos do TikTok. Daquele ano passado. Teve livro que vendeu centenas de milhares de cópias. Uau! Causa das avaliações do TikTok. Olha só. O que o TikTok fez? Alugou um espaço no Conjunto Nacional, que é na Avenida Paulista, tal, não sei o que, uma sala. E por 10 dias, eles então fizeram uma promoção gratuita. Que é o seguinte, desses 10 livros físicos, tá? Livro físico. Sim. Desses 10 livros mais lidos, você fica na fila, quando chegar a sua vez, você entra, tem 5 minutos dentro da sala, e nesses 5 minutos você pode escolher 5 dos 10 livros para levar para casa gratuitamente. Uau. Achei já assim super inusitado. Falei, nossa, cara, mas quem que vai querer ir? Não, mas quem que vai querer ir numa livraria do TikTok? Fiquei pensando, né? Tipo, aí chegamos lá, uma legião de gente, assim, as filas, você não viu o fim da fila. Eu com meu pai. Aí chegamos lá, meu pai olha com aquela cara, olha para um lado, olha para o outro, encontrou a mocinha lá do TikTok. Oi, tudo bem? O que está acontecendo, né? Perguntou, a mocinha explicou, tal. Quer dizer que se eu entrar nessa fila, eu posso pegar 5 dos 10 livros? É. Aí ele saca o RG dele assim do bolso, eu tenho 80 anos. Eu tenho prioridade na fila? Adorei. E essa minha filha veio me acompanhar. Resumo da ópera, botaram a gente no primeiro lugar da fila, a gente pegou 0 fila, para a infelicidade da menina que estava atrás, né? Porque... Pronto. E ficamos lá mais uns 3, 4 minutos esperando até que abrisse a fila, porque tinha um pessoal lá dentro e tal. E eu tive a curiosidade de perguntar para a menina, escuta, qual é que é do negócio? Tal, conversei um pouco com ela. Falei, vem cá, que horas você chegou aqui? Porque eu tô achando que a fila tá meio grande e tal, não sei o quê. Então, eu cheguei às 7 da manhã. Eram 6 da tarde. E a fila tinha gente para uma vida inteira. Ou seja, pois é.
Então eu vi filas de 12, 13 horas de gente indo embora, porque não dava tempo de atender, porque eles tinham um horário de atendimento, né? Que eles vão ficar virando noite, né? Para pegar livro no Ou seja, Brasil. formação estratégica e que teve tipo, né? As pessoas Mas, escolheram isso, né? mas você percebeu que esse negócio do brasileiro não ler não é bem assim? Sim, não teria essa fila, tá? Não teria estratégia, tá? Não teria E não é porque é de feito. graça. Porque tem, não é porque é de graça. Porque tem um monte de coisa que é de graça, o povo não se move. Sim, teve um movimento, né? Fez um movimento. Então, até acho que olhar e falar assim, peraí, será que o que a gente acredita ainda vale? A brasileiro não lê, será? O que será que o brasileiro não lê? Isso que eu ia falar. E esse questionamento que você trouxe, e com essa outra perspectiva, mostra umas pesquisas. Eu lembro que eu mostrei para você aquele projeto da editora. Sim. Estou em Poços de Caldas por essa razão, por conta daquele projeto e de outros, que né, está perto de São Paulo, que para mim seria mais leve. E naquele ano, foi 2023, mas eu peguei dados estatísticos de 2022, 2021, eu me impressionei com o que eu vi de crescimento, tanto dos livros digitais, dos livros físicos, dos audiobooks, especificamente no Brasil. Percebeu? Né? Então, tem muita coisa aí que também não é dita e trazida, né, de certa forma, à tona, porque, por exemplo, no Brasil, as editoras recebem determinados benefícios em relação aos impostos. E muita empresa que está aqui, ela não necessariamente é brasileira. Então, temos aqui também pessoas que vieram de outros países para explorar essa área, porque essa área aqui tem esse determinado nicho à disposição. Então, tem muitas coisinhas, muitos vieses, né? Mas que hoje mostra que ser um escritor independente está totalmente disponível. Que o trabalho é o que a gente brincou, né? Com relação ao que você falou antes. É ter disposição de fazer o que o outro lá fez, Paulo Coelho, e você saber que se você tiver disposto, tiver disposição, disponibilidade para todo dia, todo santo dia, colocar um pouquinho ali, né? Mais um pouquinho hoje, mais um pouquinho hoje, mais um pouquinho hoje, mais um pouquinho hoje. E isso vira em 30 dias, 30 páginas, 90 dias, um livro. E assim, a primeira vez, ai, nossa, porque é sofrido, é. Porque olha só, tem uma diferença, né? Isso é uma outra coisa que eu tenho aprendido. Os processos são simples. Eles não parecem fáceis porque a gente não tem conhecimento. A gente nunca fez e a mente não quer gastar energia com o diferente. Porque a gente, exatamente. Mas eles são simples. Eu sempre brinco assim, né? Dá trabalho para tirar uma habilitação, principalmente se você nunca dirigiu. Agora, hoje, você pensa para dirigir ou você só dirige? Então, meio que, né? Qualquer atividade, seja ela escrita, enfim, o que você escolher ali, vai ter o processo de o início ser algo mais doloroso ali, né? Claro. Mas depois daquilo superado, vivenciado, experienciado, testado, validado, né? Você fala, uau, então não sabia que ia ser tão fácil assim. E aí você fica adiando, né? E tem mais uma coisa que é muito curiosa. Aí eu vou falar por mim, tá? Eu acredito que isso acontece com muita gente, não sei se acontece com todo mundo, mas eu acho também que acontece com muita gente. Quando eu me meti a escrever, assim, do tipo, é isso que eu vou fazer mesmo e bora pra frente, né? Eu inicialmente procurei um mentor, eu procurei alguém que me ajudasse, né? Então, eu falei, não, já gastei muito tempo tentando fazer esse negócio aqui sozinha, não funcionou, deixa eu achar alguém que vai me ajudar, vou investir. Agora eu vou investir para ter auxílio, para ter ajuda. Exatamente, porque até então também, com essa coisa de, muda para um lugar, muda para outro, não sei o quê, vive, né, vendendo jantar para pagar o almoço no dia seguinte, também não dava. Então foi isso. Aí chegou uma hora que eu falei, não, já consigo pagar o almoço e o jantar, peraí que eu vou, né? Agora deixa eu me né? Agora eu vou vender o jantar para pagar alguém para me ajudar a entender isso aqui, né?
Não, mas brincadeiras à parte, quer dizer, teve um, né? Eu falei, não, agora eu preciso de alguém que me ajude a entender isso aqui, porque eu não tô chegando no final. Eu ia até um certo ponto e chegava num ponto que eu falava, cara, não, daqui não vai. E aí eu falei, não, tá na hora de eu realmente encarar isso aqui como investimento e efetivamente procurar alguém para me ensinar, para ir para o próximo nível e tal. Legal. E foi o que eu fiz. E foi muito louco. Porque uma decisão se desdobrou em várias decisões. E aí, assim, eu não entrei só na comunidade. Como eu comecei a... Porque aí tem um outro lado, né? Assim, tudo bem, tem gente que chama isso de proatividade, tem gente que chama isso de inconveniência, né? Tem, Fica a pessoa tem as duas inconveniente, galeras. as duas Tem as coisas, duas né? galeras. Não é? Olha quanta iniciativa, olha que inconveniente, né? Tem um pouco dos dois. Tá Mas se eu sou uma achando, pessoa, tá se achando. tá se achando, né? E eu sou uma pessoa chata nesse sentido, porque se eu percebo que tem uma coisa que pode ser melhorada, eu vou lá e falo, olha, você já viu isso aqui? Você já Obrigada, Cláudia. pensou? A Cláudia tá aqui. Ai, Amanda, Cláudia, já que amo livros. Vou ter que sair da live e vou escutar mais tarde. Obrigada pela boa, sua... muito bom, Claudinha, obrigada por estar aí com a gente. E aí, eu falei, não, cara, peraí, né? Vamos lá, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá pra... Sabe o que aconteceu? Me chamaram para trabalhar. E não foi uma coisa que eu procurei. Né? Então, de novo, né? Aí você fala assim, ah, todo mundo vai ser chamado para trabalhar? Não, claro que não. Mas Lógico que não. Não funciona você assim. estava sendo você e você estava disposta a receber todos os julgamentos, os positivos e os negativos, ou seja, das duas galeras. Mas você sabe o que, isso me ensina? Que é assim, ó. Toda vez que você age baseado no que você acredita, vai ter um monte de coisa que, né, tudo bem, as pessoas não gostam, reclamam, ou você vai errar, né, porque muitas vezes também assim, o que é bom pra você, às vezes a pessoa não acha que faz sentido e, putz, você errou, paciência. Pede desculpas, corrige, conserta, vai em diante, não tem muito o que fazer, né, Segue pronto. adiante. Segue adiante. Mas de vez em quando, isso gera uns resultados que você não imaginava. Então, assim, também o fato de se abrir para contribuir, né, Uhum. fala assim, não, legal, estamos juntos nisso aqui, vamos fazer, né, vamos lá. Meu, isso traz cada coisa louca. Então, assim, por que eu tô falando isso? Eu tenho montes de histórias que eu podia contar desses últimos 2 anos, de colaborações, Disso, de contribuições, de aprendizado. Uhum. Uma Já pessoa dá um que indica livro. para outra, já dá um livro, já dá um livro. Não, e assim, olha que loucura, né? As pessoas começaram a me indicar. Assim, eu nem sei explicar por quê, na verdade, mas as pessoas começaram a me indicar. Cara, Porque elas olha, começaram a olhar e falar, você tem uma resposta, né? é isso que eu ia falar, mas é porque essa coisa de estar disposto e disponível é muito mais sobre aquilo que você gostaria de ver no mundo, sobre ser para o outro ou ser para você. Então eu falo que aí entra aquele jogo de ganha-ganha. Não é um dá para tomar, não é um eu vou fazer assim porque o fulano está fazendo assado. Você está simplesmente sendo você. E isso, para mim, eu falo isso no meu livro, é o maior presente que você pode se dar, porque você se permite ser você. É. E aí vem a graça, ou as graças, né? Que é esse movimento que você falou. Tem aquele livro, Roube como um Artista, né? Traz Nossa, maravilhoso. Traz uma coisa sobre isso de uma forma um pouco diferente, mas assim, às vezes você deixa de fazer porque você não se predispõe a ver o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo e aquilo que você acabou de falar. Como eu posso aprimorar isso? O que eu posso acrescentar aqui? E foi isso, você foi vendo coisas lá e falou, mas gente, isso aqui pode melhorar, isso aqui também pode melhorar. E se a gente fizesse mais isso também? E aí né, o próprio negócio da comunidade cresceu de uma forma completamente diferente. E o interessante é que o agente não era agente porque eu não era parte do agente, né? Naquela altura, o agente não me incluía, né? Assim, tipo, hoje o agente me inclui, não né? Incluía de forma consciente, mas inconsciente você já estava lá. Mas é isso, quando você tá ali e decide que aquilo é para você, é isso. Você fala, cara, esse mundo é para mim. Não, tá, tudo bem, entendi. Nem pensei nisso. Mas meu pensamento não era esse. Era assim, tipo, cara, esse é o meu mundo.
Então, eu vou aprender tudo que eu puder e eu também vou compartilhar tudo que eu perceber. Porque aí todo mundo cresce junto. Porque tem Exato. espaço para todo mundo, tá tudo bem. E o fato de abrir isso fez com que as pessoas também viessem para perto e me ensinassem coisas, e me apresentassem coisas, e criassem coisas. Então, é muito louco, é muito louco. E aí, quando eu falo assim, as pessoas me indicam, né? Hoje eu sei, claro, as pessoas me indicam porque elas vêm, começam a ver resultado. Olha que interessante, né? Nossa, mas você tem, aqui. né? Olha, você tem 4 livros, tem 5 livros. Porque assim, são 4 livros, né? Eu até vou mostrar aqui de novo, vai que alguém não estava aqui no começo da live, né? Ó, tem esse. Esse aqui é capa dura, gente. Nada me faltará. Me faltará. O Nada Me Faltará. Eu já falo do Nada Me Faltará. Peraí, vou começar do começo. Então, vamos lá. O primeiro livro, esse aqui foi o primeiro do primeiro, que nem era para ser livro, mas virou livro, né? Esse aqui, assim, é uma coletânea de cartas que eu escrevi. Quer falar, eram os seus escritos que, na verdade, depois virou uma... Exatamente. Quando minha mãe morreu, eu, para lidar com a dor da morte, do luto e tal, eu comecei a escrever cartas para ela. E aí essas cartas se tornaram, né, muito por incentivo da minha tia, inclusive. Ai, Dona Valéria, a senhora tá aí, a senhora tem, é verdade, Dona Valéria já leu, né? Saudade, Dona Valéria. A gente vai se ver em breve, Dona Valéria tá em Portugal. E aí, pronto, então esse primeiro livro, realmente, ele veio assim, quer dizer, ele não foi planejado, não era um livro que eu falei, eu quero, né, não era isso. Então, veio porque tinha que vir até, né, foi um momento de homenagem, de honra e até de realmente de tratar aquilo que eu tinha para tratar naquele momento, mas que depois acabou multiplicando, né? Você mesma falou, poxa, eu li, eu tive essa experiência e várias outras pessoas também tiveram experiências. Pronto, esse foi o primeiro. Aí o segundo, esse foi mais consciente, porque esse foi o que eu queria escrever desde sempre, né? Que foi esse aqui. É o Deus Esse aqui, ama divorciado. Deus ama divorciado. Maravilhoso também. Esse aqui foi um parto de ouriço com fórceps, porque eu comecei a escrever ele 8 vezes. Só 8, gente. Mas, só 8. Não é só 8. Não, mas na 8ª ele saiu. Você não desistiu. Parabéns para você. Obrigada. Mas aí é que tá. Foi o dia que eu falei assim, não, peraí. O que é que eu tenho que é só meu e que eu preciso contar? Uhum. Essa é a minha história do é só minha. E aí, né, até falando sobre pessoas únicas que deixam marcas únicas, quando eu fui escrever esse livro, eu tinha aquela sensação, muitas coisas, né, eu tenho aquela sensação de que todo mundo já falou sobre isso. Esse livro não, eu nunca tinha encontrado um livro que tivesse falado sobre isso. E quando eu fui pesquisar para escrever o livro, eu não achei também. Então, Português. É um livro que a Cami escreveria da Cami para o mundo, da Camila para o mundo. Da Camila. E se a Camila fosse embora do mundo sem deixar esse livro não existiria. Não existiria. Então, mais uma vez, parabéns porque você não desistiu. Não, eu sou a maior beneficiada, porque volta e meia eu recebo mensagens de pessoas que me acham na Amazon, que eu nem sei quem são, e me mandam mensagens assim, que são as coisas mais lindas da face da Terra, sabe? Teve uma que falou assim, eu fiz do seu livro meu devocional de cabeceira. E eu quero que você fale também do Nada Me Faltará, porque nossa querida colega entrou aqui agora, eu esqueci o nome dela. Você gravou o podcast recentemente, Mulher na Bolsa. A Carol, Mulher na Bolsa. E aí, tanto o livro quanto o canal dela lá tem, né, assuntos que conectam com outras áreas que eu trabalho e eu também já compartilhei com outras pessoas. Mas fala um pouquinho mais desse livro. Peraí, que esse é o próximo, calma aí. Esse aqui, que é o Labirinto de Fogo. Esse aqui, Beijo, ele fala sobre... Carol, linda, maravilhosa. Aliás, assista Mulher na Bolsa. Assista Mulher na Bolsa. Pronto. Esse aqui, ele fala sobre mudanças e decisões. Ele é um livro que eu escrevi porque eu tinha que escrever. Sabe aquela coisa que eu tenho que botar pra fora? E aí depois eu olhei e falei assim, putz, será que eu devia ter escrito isso?
E acho que o maior feedback que eu recebi, assim, o mais legal, eu recebi vários, né? Mas o mais legal foi o meu pai falando assim... Aí você escreveu e viu que você tinha que ter escrito. Aí escrevi, meu pai leu. Meu pai começou a ler meus livros, né? Aí outro dia ele mandou. Nossa, eu li o seu livro, me trouxe várias reflexões, me fez pensar em um monte de coisas. Eu indiquei ele para um amigo que está precisando muito de um livro como ele. Falei, Olha, a pronto, gente já vai valeu. gravar uma live só sobre como criar o seu nicho, como criar a sua comunidade de leitores, que é outro assunto que eu tenho Né? para falar com você daqui a um mês, tá? Pronto, tá bom. E esse que é o último que eu fiz, esse aqui foi uma teimosia da minha parte. Como pode melhorar? Porque Além esse de curiosas, somos teimosas. Chama... Mas você sabe por que curiosa? Pronto, uma curiosidade da minha parte. Porque foi assim. Isso aqui foi o seguinte, para quem me conhece, eu vou na igreja, no fim da... Eu até conto um pouco dessa história aqui. Eu estava assistindo uma pregação, e aí na pregação, o pastor, no fim do nada, não tinha nada a ver com a pregação. O pastor, você me perguntou o que ele pregou aquele dia, eu não faço a mínima ideia. Não vou dar mas spoiler porque eu assisti o podcast lá com a Carol e depois eu li o livro também, porque eu não tinha lido até assistir o podcast, tá? Pronto. Tá. E aí o pastor fala, né? Ai, não, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos. E um pasto verde para uma ovelha é um prato cheio. E eu fiquei nisso. Parou ali, né? Parei ali. Falei, pasto verde, ovelha, prato, o que esse cara tá falando? Sabe quando aquele... E aí, bom, para não dar mais spoiler, o livro, né? Porque o Salmo 23, que é um dos salmos mais, né, um dos trechos mais famosos da Bíblia, ele é escrito pelo rei Davi, né? Rei Davi, o guerreiro Davi, o menino Davi, né? Que matou Golias, né? Mas ele também era conhecido como homem segundo o coração de Deus. E aí o livro é exatamente isso. O que o homem segundo o coração de Deus fala sobre prosperidade? O que é prosperidade segundo o coração de Deus? Fantástico. E foi uma provocação, porque esse livro aqui eu construí também, quando fala de curiosidade e teimosia, eu usei ele como ocasião para usar um recurso que eu tinha Nossa, eu tinha super preconceito. Ainda uso com parcimônia, acho que tem jeito de usar, não é para sair usando de qualquer jeito e tal. Chamado inteligência artificial. Porque eu fui conversando com a inteligência artificial, a parte bíblica é toda minha, desse livro, né, não tem conversa com nada. Né, tem aquilo que eu entendi, que eu aprendi, que eu percebi, tudo bem. Mas a parte, eu faço um paralelo com a agronomia, né? Com a agropecuária, na verdade, desculpa, que eu entendo zero. Então, eu entendo zero. E aí a inteligência artificial me ajudou nessa parte, que eu entendo zero, e que fez um super sentido. Exato. Então, também foi um livro, assim, de muitos testes e valeu super a pena. E esse próximo, que não está aqui, porque ele será lançado dia 22 de março, atenção, sábado, não amanhã, no próximo. Nossa, tá aí pertinho já. Já tá aqui, né? Batendo ele tem um nome, porta. Batendo na porta. Ele tem um nome enigmático. As pessoas me perguntam sobre o que é. O que é o tema? E eu já percebi que é muito mais difícil de explicar do que ler. Mas assim, o nome dele é... Né? O nome dele em inglês, né, é damaged, que significa quebrada. Mas em português ele também é o mesmo nome, porque na verdade a premissa é: você está quebrada, mas se você passar o ouro da cura de Deus, você resgata aquilo que você é, ou que você deveria, ou que você foi criada para ser, que é uma dama, que é uma mulher. Nossa, e você trouxe uma energia maravilhosa, porque a Carol veio aqui, né, Mulher na Bolsa, e tem muita gente que tem ainda muitas questões da mulher não investir na bolsa porque ela pode acabar quebrada. Aí a gente falou de prosperidade. E no Axis a gente tem um livro que é A Dama. E o livro A Dama, ele traz essa energia que você colocou, que está no livro, que você disse que é enigmático, só que não, já está tudo aí. Olha só, não sabia não. Que legal! Dia 22 de março a gente pode depois expandir isso, deixa primeiro lançar o livro, o que acontece. Boa, Mas boa. isso,
Tanto que tem um filme, acho que é Nada Acontece Aqui, ou Nada Acontece com Você, 1968, década de 60, de bolinha, e que esse filme mostra como era ser realmente uma dama de verdade. E que com todo o movimento, feminismo, blá, 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 as mulheres deixaram de confiar em si, terceirizaram uma série de coisas, se colocaram em lugares que, né, que não deveriam, e essa parte de estar aí na bolsa e ser uma investidora era uma coisa que lá atrás elas eram as conselheiras dos seus maridos, dos seus cônjuges. Você vê? Mas quem levava a fama de um bom investidor era o cara. Então ela já era essa dama e isso foi se perdendo. Enfim, dá pra gente fazer 1000 lives e Carol já fica convidada também pra gente conversar sobre esses assuntos que eu adoro. Mas assim, parabéns pelo próximo lançamento. Já estou na Obrigada. Com a roupa de ir para pedir autógrafo. Oba! O que mais é possível? Respondendo essa pergunta muito rapidinho, o que mais é possível? A gente não precisa saber para começar. A gente precisa saber que tem muita coisa que é possível. E, meu Deus do céu, olha, realmente tem uma coisa aqui nessa vida que a gente não deveria deixar, que é a oportunidade de olhar para aquilo que a vida tem nos trazido. Exato. Então, eu agradeço demais você pela sua generosidade, pela sua parceria, pelo seu carinho, por todos esses quase 2 anos, né? E também por a gente estar aqui. Pronto, mais uma vez. Queria, né, começar essa nova jornada de vários projetos, várias coisas que estão nascendo, que nasceram, né? Você falou que você chegou dia 11 de fevereiro, eu cheguei aqui dia 16 de fevereiro também. Então, assim, eu me vi... Mas eu saí de Palmas dia 11 para dia 12, tá? Em Brasília. Tive uma série de reuniões em Brasília, depois Uberlândia, tive com o Léo presencial, né? Temos um monte de coisa ali. Então, assim, foram praticamente 30 dias nesse percurso de mudança. E também eu tenho uma data de lançamento que está marcada para o dia 13 de abril. Da mesma forma, tem 3 livros e eu estou assim, vai ser você. Daqui a pouco eu mudo, não, vai ser você. Mas a própria live aqui, o que a gente trouxe, como foi essa semana, né, que eu falei que vieram essas pessoas, trouxeram sobre esses sonhos, meio que é como se essa live fosse o presente de trazer ainda mais clareza do que vai ter esse dia 13 e já sendo esse presente para o dia 22. Então, assim, como eu posso ser mais grata e feliz? Amigas escritoras maravilhosas, mentoras maravilhosas, e estamos aí no mundo. A minha próxima convidada é a Júlia, que fez o lançamento o ano passado também, esse aqui, ó. Que sim. Juvenil, que é Infanto Juvenil, e que também tem algumas coisas acontecendo no âmbito do governo federal com relação ao meu livro, também, assim, depois já abriu bem né, o que mais é possível, mas está relacionado com as palestras. E aí, essa coisa da exposição, essa coisa de ser vista, a gente, né, bateu vários papos sobre isso. Então, em algum momento, deixa você cuidar do lançamento do livro, depois do dia 22 de março, aí a gente vai conversar e vai trazer de novo. Porque mais pessoas precisam saber que, ao se alimentar, aquilo que traz de verdade o senso da alegria para a sua vida, como você falou, né? Está no coração. Se você estiver ignorando isso, o corpo é como se ele não tivesse vida, porque você ignorou, está ignorando algo que vai te deixar realmente muito feliz. E às vezes é a questão de ter um mentor, né? A gente pode trazer depois mais sobre isso, o que é exatamente essas nossas mentorias, e você está super mega convidada para a gente fazer. Vai estar relacionado com o tema do meu próximo livro também. Não vou te contar agora, não vou contar para as pessoas agora, porque, né, tem muitas coisas que eu vou de novo aqui olhar e falar assim, então 13 de abril é isso aqui. E aí a gente vai marcando aí essas próximas possibilidades. Amei. Quero deixar um convite aqui, vou aproveitar esse momento, quero deixar um convite, quem estiver em Portugal na próxima semana. Porque na verdade nós viemos à França, mas já com data para um evento em Portugal. E vou eu para Palmas, no dia 26 também, estou lá em Palmas.
Pronto, então a mesma coisa, porque eu no dia 22 de dezembro, nada, de março agora, participo de um evento de empreendedoras na Europa, né? Chama-se Associação de Mulheres Empreendedoras, chama AME. E é um evento presencial e eu vou palestrar nesse evento. Vou falar justamente sobre o poder não da escrita, né? Mas assim, o tema é Mulher, tua história tem poder. Mulher. Pronto, é exatamente esse o tema. E a gente vai poder assistir de longe ou só quem estiver presencialmente? Só quem estiver lá. Mas eu vou soltar uns spoilerzinhos. Ok, vamos fazer mais. Quem sabe no segundo... Então, isso que eu ia falar, quem sabe no segundo semestre, né, indo ao Brasil, não rola fazer um bis por aí. Bora, né? Conversar. Adorei. Pronto, mas por enquanto aqui, dia 22, quem estiver aí por perto de Lisboa, porque é em Lisboa, e aí é um convite só para mulheres, porque é realmente um evento para mulheres, pode me chamar no privado, eu te explico como... que você vai publicar o livro. Dia 22. O lançamento vai ser de manhã. Ah, tá. Né? E o evento vai meio que acontecendo em paralelo, né? Porque o evento começa de manhã, mas, quer dizer, desculpa, o evento e o lançamento meio que começam ao mesmo tempo, mas é sempre no dia 22. Maravilha. O que a gente puder dia 22. Conte comigo. Boa. Conte com a gente. A nossa rede. Boa. Maravilhoso. Muito bom. E eu agradeço demais. Achei fantástico, incrível. Demais. É sempre bom estar aqui. É isso. Merci beaucoup. Ó, um beijo lindo neste corpo lindo, incrível, nesse ser maravilhoso. Muita luz para todos esses trabalhos que estão aí chegando. E o que mais é possível para criar ainda mais. Criatura de Deus. Um beijo. Tchau, meninas. Foguei as meninas aqui na live também. Vou salvar. Obrigada a todo mundo. No YouTube para todo mundo, tá? Um super beijo. Beijo.